Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor da vida, para bendizer o seu santo nome. Nós convidamos você a tomar parte conosco, para um pouquinho neste momento, que a palavra do Senhor chega até a sua vida. Se possível, pegue a sua Bíblia, chame quem está com você aí na sua casa, enfim, para que possamos assim ouvir o que Deus tem para nós. Eu convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós te bendizemos, nós oferecemos a Ti o louvor, a honra devida ao Teu nome. Toma o Teu lugar entre nós. Dirige, Senhor, cada ato desta celebração, deste culto, pois é para a Tua glória. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para receber a porção da palavra que vem, ó Pai, cremos pela ação do Espírito Santo do Teu coração para o nosso coração. Assim Deus nos usa como instrumentos de bênção para tantos quanto, Deus, esta mensagem, este culto chegar. E que o Teu Espírito Santo toque nessa pessoa de tal forma que ela possa ouvir e entender o projeto de Deus, a vontade de Deus para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, bem dizer, pois Ele é digno. Declare ao Senhor. Aleluia, Deus. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Aleluia. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Assim deixando, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Glória a Deus. Nós vamos neste momento consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu quero convidar você a ser parceiro dessa obra, aos membros desta igreja, da IPI Feira de Santana, dos nossos campos, aos nossos congregados, os novos decididos, mas a você também que tem sido abençoado e que Deus tem trabalhado o seu coração. Dízimo e oferta é ato de gratidão a Deus. Dízimo e oferta é ato então de fé. Nós estamos então nesse momento de consagrar dízimo e oferta, devolvendo a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado. Se nós ofertamos é porque Deus tem nos dado saúde, tem dado emprego, a provisão, a multiplicação das nossas sementes. Da mesma forma o nosso dízimo. Aleluia. Que você também seja cooperador de Deus. E você que já é cooperador de Deus, vamos consagrar, continue firme. Aqueles que ainda não são convidados a tomar parte desta obra, a também colocar a mão no arado, em palavras e atitudes, para que juntos possamos, então, não apenas honrar os compromissos que a igreja tem, mas também fazer esse evangelho continuar chegando a muitas outras pessoas. Aleluia. Então, esse é o sentido. A missão continua e Deus abençoa o seu povo, aquele que crê e que é grato a Deus, e você contribui com a obra, com o seu dízimo, com a sua oferta, para que a obra de Deus na terra
avance abençoando as famílias. Amém, Jesus. Feche seus olhos nesse momento. E eu convido nesse momento a presbítera Sileuza que consagre ao Senhor dízimos e ofertas, consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é, o que você vai conquistar e ser também para a glória de Deus. Deus, obrigado, Pai, Aleluia, por este Deus. momento que estamos aqui, Senhor. Sim, Deus. Para agradecer pelas bênçãos Obrigado, recebidas, Deus. Tu Senhor. és fiel, Senhor. Para agradecer, Tu és Senhor, porque fiel. o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus. O Senhor tem derramado a tua chuva de bênçãos sobre Deus. nós. Santo Nós é o queremos, teu nome, Senhor, maravilhoso é isso tudo, Colocar em Deus. tuas mãos cada pessoa Verdade. que com um coração aberto, Senhor, Oh, Deus. dizimou, ofertou para a Sim, tua Deus. obra. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. nós queremos colocar cada um, Senhor, Sim, nas Deus. tuas Sim, mãos, onde Pai. quer que Que o esteja. Senhor continue abençoando. Deus, Deus, em nome aqueles de que Jesus. não puderam, abre portas, com Senhor, providência, Deus. em nome de Jesus. Sim, Deus. Aqueles que não têm o desejo, aqueles que não dizimam, Senhor, Tu és porque não soberano, conseguem. Deus, que tu venha tocar nos corações. Verdade, Deus. Que o Senhor venha trabalhar. Que o Senhor venha glória. colocar a fidelidade em seus Em nome de corações, Jesus. Pai. E aqueles que não têm, Senhor, Oh, que Deus. nós possamos ser vasos de Em bênção. nome de Jesus. E nos use, Deus, para estarmos abençoando Para a tua também, glória. Senhor. Para a tua glória. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Continue com cada um. Sim, E Deus. que o Senhor continue, Senhor, fazendo a tua obra nos Aleluia, corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Este é um culto ao nosso Deus e eu convido a todos, né? A igreja é um corpo vivo, homens e mulheres, independente então da classe social, da cor da pele, enfim, Deus chama sem acepção de pessoas. E aqui estou com a minha família, minha esposa, minha filha, o meu pai, e eu convido você também a tomar parte conosco e continuar, porque Deus tem um banquete para nós nesta noite. Sendo assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se for possível, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, e nós vamos estar ministrando com base no capítulo 11, versículo 5 até o capítulo 12. Nós vamos continuar hoje a série Torrentes no Negueb. Deus então nos inquietou, colocou esse propósito no nosso coração e nós temos então ministrado. Vamos avançar. Torrentes no Negueb. E o tema de hoje, nós vamos estar falando já já. Diz assim a palavra do Senhor, vamos estar destacando 2 Crônicas 11, do 5 até o versículo 17. E o restante vamos estar citando dentro da pregação. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 11, 5 em diante. Robão ficou morando em Jerusalém e para defender o país construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zu, Socó, Adulã, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Robão colocou comandantes nessas cidades fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito fortes. Assim, Robão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor. Como sacerdotes, Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel, que com todo o coração queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém,
para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço a Ana Beatriz que peça ao Senhor para falar conosco. Amém, Jesus. Fala conosco, Deus. Aleluia. Deus, eu te peço, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo com a gente nessa quarentena. Obrigada, Oh, Deus. Senhor. Entregamos a palavra nas tuas mãos. Amém, Jesus. Que essa palavra possa se encontrar em cada pessoa. Sim, verdade, Deus. Toque no coração de cada pessoa. Que o Senhor possa abençoar essa palavra. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Jesus. Torrentes no Negueb. E nós vamos agora receber essa continuidade. E a palavra desta noite é o seguinte tema que eu quero deixar com vocês e vamos aprender aquilo que Deus derramou a partir desse tema. O encanto do poder e a queda. Nós vamos falar um pouco sobre o reinado de Roboão. Siga conosco na palavra do Senhor. Segundo a palavra, o rei Roboão, ao assumir o seu reino, o reino do sul, então formado por Judá e Benjamim, fortificou as cidades, como nós acabamos de ler, dos versículos 5 do capítulo 11 até o versículo 12, fala dessa fortificação. As cidades então de fronteira, ele então escolheu a dedo as cidades que ele julgava ser estratégicas, e ali ele fez uma verdadeira cidade fortaleza, né, se tornando lugar onde guardava as armas, mas também guardava ali alimentos e era estratégico para garantir as fronteiras e também assim o domínio do seu reino. Os remanescentes fiéis, o texto chama atenção, que ao assumir o trono, os remanescentes fiéis ao Todo-Poderoso, sacerdotes, levitas e o povo, deixaram Israel, deixaram o norte de Israel, ou o reino do norte, e marcharam para Judá, para o sul, para Jerusalém, onde governava Roboão, para adorar o Senhor. Por quê, pastor? Porque no norte, Jeroboão, que era oficial de Salomão, que tinha assumido com as tribos então do norte em rebelião ao sul, por causa da dureza do coração do próprio Roboão, filho de Salomão, cumprindo assim a palavra do Senhor, porque a cada escolha de desobediência há consequência, e então o norte fica então sob o reinado de Jeroboão, mas Jeroboão afastou-se do Senhor e então mandou construir imagens, esculturas e altares a deus pagãos. E os levitas perderam a sua função, primeiro porque eles não queriam adorar outros deuses, segundo porque o próprio Jeroboão, estou dizendo o reino do norte, ele tinha escolhido, segundo o seu coração, os sacerdotes para fazer o culto que ele queria para deuses pagãos e mortos. E assim a Bíblia chama a atenção que os levitas, os sacerdotes que estavam então no norte, eles descem para o sul de Israel, para o reino então sob responsabilidade de Roboão, e traz também pessoas do povo que estavam numa posição de fidelidade ao Deus vivo. Isso nós encontramos nos versículos 13 e 14 do capítulo 11 e nos versículos 16. Mas no versículo 15 chama a atenção, e aí eu quero enfatizar, Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes. Ou seja, ele escolheu não apenas os seus deuses, que ele mandou fazer, obra das suas próprias mãos de uma certa forma, das mãos humanas, e escolheu os sacerdotes. Jeroboão virou as costas para o Senhor, e em rebelião ele estava então em desobediência, adorando assim a demônios e a imagens. Mas nós vamos seguir com o reino do sul. Isso é para a gente entender essa migração dos levitas que vieram então do norte para o sul de Israel, porque escolheram a obediência, e o povo remanescente que também escolheu a obediência. No versículo 17 do capítulo 11, o rei Roboão seguiu o exemplo de Davi e Salomão. A Bíblia diz que por 3 anos, assim que ele assumiu o trono, ele permanece nos passos da obediência que seguiu Davi e Salomão.
E aí o que nos chama a atenção é que o autor traz então sobre a família de Roboão. E ele então resume da seguinte forma: Roboão casou com Malate, teve 3 filhos. Roboão casou com Maacá, teve 4 filhos. E aí ele vai resumir dizendo o seguinte: Roboão, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. E o autor faz esse resumo para apontar o seguinte: ele amava mais uma mulher, Maacá, que foi a mãe de Abias, o qual ele escolheu para ser príncipe herdeiro e para sucedê-lo ao trono. Essa informação é importante para a gente entender um pouco da história de Roboão. Mas segundo a palavra, aí vem outra coisa muito importante. No capítulo 11, versículo 23, diz a palavra que Roboão espalhou seus filhos pelas cidades fortificadas. De alguma forma, ele dá posses a esses filhos, privilégios, estrategicamente, mas garante também as fronteiras. Ok? Nós vamos seguir um pouquinho, e aí em 2 Crônicas 12, do 1 ao 12, nós começamos, segundo a palavra de Deus, logo de cara no versículo 1, olha o que a palavra diz para mim e para você. Logo que Roboão assumiu o trono como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Ou seja, a gente vai lembrar que ele ficou 3 anos fiéis, e assim ele afasta do Senhor. Versículo 2, olha o que diz, é mais preciso. Eles foram infiéis, por isso no 5º ano do seu reinado, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. No momento então que Jeroboão volta-se contra o Senhor, agora não apenas a consequência do erro de Salomão e a dureza do coração de Roboão no início do seu reinado, mas agora Roboão abandona completamente a comunhão do Senhor, ele quebra a comunhão com o Senhor. Agora então ele decide seguir o seu coração obstinado ao pecado. O poder agora está em suas mãos. Uma das grandes tentações ou o encanto do poder é pensar então que somos autossuficientes. É que tudo tem que ser então, a partir de agora, segundo a minha própria vontade. Roboão foi colocado pelo Senhor ali porque nenhuma autoridade ela é levantada sem a permissão e sem a vontade soberana de Deus. Roboão chega ao poder. E quando chega ao poder, ele se apropria do poder, ao invés de ser instrumento de Deus na vida do povo. Porque quando a pessoa é instrumento de Deus na vida do povo, a justiça é a balança que rege a vida dele. Mas quando ele segue seu próprio coração, ele vai atender ao seu grupo de interesses. Ele vai atender às suas vaidades. Portanto, Deus deixa de ser interessante, porque Deus cobra ele o fiel da balança, o equilíbrio, e muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa própria vontade para honrar Deus no posto que Deus nos colocou. Desde um simples gari, um serviço geral, seja no hospital, seja, enfim, em um edifício, numa escola pública, seja qual for, até mesmo um advogado, um engenheiro, um doutor, ou lá o presidente, seja qual for o cargo. Quando entendemos que somos cristãos, se de fato somos, há uma diferença entre cristão e religioso. O religioso, ele faz questão do rótulo, da aparência, das formas, enfim, dos seus votos, das suas penitências, das suas caridades, sua piedade tem que ser pública. Mas ele não tem vida com Deus, ele não tem compromisso com Deus, ele não tem um estilo de discípulo de Jesus, porque na verdade é da boca para fora, é apenas aparência, é apenas um ritualismo, são formas, mas não passa de fachada. Mas o que o Senhor chamou Roboão foi para que ele caminhasse na presença como Davi. Roboão caminhou 3 anos e depois ele seguiu a dureza do seu próprio coração. Nós então encontramos na palavra do Senhor, e aí isso nos chama muita atenção, 3 coisas que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto, na mensagem de hoje. Primeiro, que a obediência gera a bênção de Deus sobre nós. Amém, Jesus. A obediência gera a bênção. Você pode estar questionando, e precisa questionar, porque você pensa, mas pastor, eu não tenho compromisso, ou você conhece pessoas que não têm compromisso com Deus e prospera, sim, é verdade, e vai continuar prosperando. Peraí, pastor, que conversa é? Sim, não tenha inveja do ímpio que prospera, porque ele prospera para a sua própria ruína, porque ele é escravo daquilo que ele constrói.
Mas aquele que prospera com Deus, como diz Provérbios, como diz o sábio, ele diz que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto, não traz desgraça. É diferente quando você prospera com a bênção do Todo-Poderoso. Você não vai destruir com a sua prosperidade a sua família, nem sua vida, nem as pessoas que estão à sua volta. Porque quando Deus abençoa, é para ser bênção na vida das outras pessoas. E quanto maior a sua responsabilidade, maior o número de pessoas que serão abençoadas pela sua própria vida. Amém, Jesus. Então, obediência na presença de Deus, obediência a Deus, resulta em bênção sobre a vida de cada um de nós. A desobediência, o pecado, resulta em castigo, consequência. A cada escolha que você faz, é inevitável ter que dizer isso. A cada escolha tem uma consequência, inevitavelmente. Se uma escolha for assertiva, se ela for boa, feliz, tu estás plantando coisa boa. É só questão de tempo e vai escolher aquilo. Mas se a tua escolha for desastrosa, mais cedo ou mais tarde você vai colher o que você plantou. Arrependimento. Roboão seguiu o caminho da rebeldia. E o exército, então, do Egito, se levanta contra o reino do sul, Judá, e então começa a conquistar cidades fortificadas e marchar em direção a Jerusalém. Roboão estava à beira do desespero e Deus enviou o profeta. Eu quero chamar a atenção o seguinte, reafirmando para que a gente não perca a linha daquilo que Deus está ministrando a nós hoje, a sequência. Os 3 primeiros anos de Roboão foram abençoados por Deus, porque ele permaneceu em obediência na presença de Deus. No 5º ano do reinado de Roboão, filho de Salomão, Deus trouxe juízo, castigo sobre o reino do sul. Judá e Benjamim era que formava o sul. Por quê? Porque ele escolheu os caminhos do próprio coração, ele escolheu a rebeldia, ele escolheu então a desobediência. O Egito atacou as cidades, fortalezas, e ele então se viu numa situação complicada. A Bíblia diz que Roboão e as altas autoridades se refugiaram em Jerusalém. Eles então vão mais para o centro, eles fogem das fronteiras e então se refugiam em Jerusalém, a cidade santa, Sião, do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus envia o profeta Semaías, vai falar com o rei Roboão. E nós encontramos a palavra do Senhor. O profeta chega ali para falar com ele. E é interessante, o capítulo 12, do 5 ao 8, o profeta vai falar e leva a profecia. A profecia tem 2 aspectos que eu quero destacar. Ela tem a denúncia, que Deus então usa a boca do profeta, não é para falar o que as pessoas querem ouvir, mas para falar o que ela precisa ouvir e qual é a vontade de Deus. Primeiro, denuncia o pecado e chama ao arrependimento, porque anuncia o juízo de Deus sobre a vida do rebelde ou dos rebeldes. Segundo, anuncia a vontade de Deus. Então a profecia, ela tem 2 aspectos, anúncio e denúncia. E aí nós temos o seguinte, na denúncia, olha o que o profeta diz da parte de Deus. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando nas mãos de Sisaque, rei do Egito. Vocês se afastaram de mim, portanto agora vão arcar com a escolha que vocês fizeram. E aí vem o anúncio. O anúncio chama a obediência a Deus e os seus mandamentos. Arrependam-se dos seus pecados, se converta ao Senhor, volte para o Senhor. E Ele perdoará os teus pecados e vai mudar a tua sorte. Arrependimento. Quando vem a denúncia de Deus, a profecia, a palavra que está sendo pregada para você agora, não seja você mais um corrupto na história. Não importa se o seu cargo é simples, ou se de repente você tem um grande cargo, não importa se é judiciário, se é legislativo, se é executivo, né? Enfim. Ou se simplesmente municipal ou estadual, não importa. Ou é um comerciante, é um consumidor, um autônomo, não importa qual é a sua posição. Se você de fato entendeu que não faz sentido viver como uma palha seca, que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, você tem uma missão na terra. E enquanto você viver, seja uma bênção na vida das pessoas, seja honesto, seja verdadeiro, seja justo e plante esses valores do reino de Deus com a sua própria vida. O Senhor chama o arrependimento no versículo 6
E diz assim o versículo 6, a resposta de Roboão: o rei Roboão e as autoridades confessaram o seu pecado. Eles perceberam que Jerusalém então seria naquele momento sitiada, estava muito ali às portas de ser cercada, porque então o rei do Egito marchava contra Jerusalém. E ele sabia então que iria cair, iria se tornar então cativo, ou quem sabe morrer à espada. Enquanto a gente tem dinheiro, enquanto tem saúde, tem amizade, ou de repente não tem tanto dinheiro assim, mas tem amizade, enquanto as coisas estão fluindo, às vezes temos a impressão, pela misericórdia de Deus, não se lembrar que vamos morrer um dia. Parece que somos eternos, principalmente se a gente tiver com vigor, a saúde em dias e a nossa lucidez. Mas eu quero dizer que a nossa eternidade, ela só é possível com a própria vida que veio a nós e tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. A eternidade só é possível em obediência a Deus, em arrependimento, em conversão, em entrega total da vida, em viver em missão como estilo de vida para o Criador, levando a palavra àqueles que não o conhecem. Quando o rei e as autoridades confessam o pecado, se arrependem, então há salvação e há libertação. O Senhor disse ao profeta Semaías: como eles se arrependeram, os versículos 7 e 8 do capítulo 12 de 2 Crônicas, como eles se arrependeram, não vou destruí-los, mas vou deixar que Sisaque os domine, para que saiba qual é a diferença entre servir a mim e servir a Deus, a reis estrangeiros. Deus perdoa, mas Deus não nos isenta das consequências aqui na terra das nossas escolhas. Significa que temos que enfrentar as consequências. Às vezes há pessoas que aceitam Jesus no cárcere, e o fato de aceitar Jesus no cárcere, ou eu digo, numa prisão realmente, não significa que automaticamente as autoridades vão abrir então a cela e vai soltar a pessoa. Não significa dizer que é uma barganha, que o fato de dizer sim para Jesus Cristo, que todo mundo vai bater palma a partir de forma instantânea. Não é assim. Há um preço. Para tudo que nós fazemos na vida, nós deixamos marcas. E às vezes essas marcas são marcas ruins, negativas. E precisamos enfrentar, mas quando Deus nos perdoa, Ele nos livra de uma condenação muito maior e pior, que é o inferno, que é a morte eterna. E aí temos que enfrentar a consequência imediata, aqui e agora. Mas à medida que a gente enfrenta com humildade, hombridade, reconhecendo que Deus enviou o resgate, de que nos deu a oportunidade para construir uma nova história, é só questão de tempo. O nosso testemunho vai marcar vidas. Uma nova história é construída a partir do momento que eu digo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas escolhas equivocadas, e a partir de agora eu quero viver para Ti. Eu quero viver em excelência em tudo. Na minha casa, na profissão, nos meus estudos, enfim, nas minhas amizades. Eu quero que o Senhor seja o centro e me conduza. Nós podemos então com isso, e eu quero destacar, o rei Roboão assumiu o trono com 40 anos. Governou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu para que todas as tribos de Israel o adorassem. Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não procurou conhecer a vontade de Deus. Eu não sei o que você tem procurado conhecer. Na vida a gente muitas vezes escolhe conhecer várias coisas e muitas vezes deixamos para conhecer o Senhor em último lugar. Eu não sei se essa é a sua experiência. Eu não sei como essa palavra chega a você hoje. Eu não sei qual é o seu cargo, a sua profissão, a sua posição social, mas eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Deus não se confunde com o ser humano. Deus não se confunde com o pecado. Portanto, se arrependa e seja você um servo do Todo-Poderoso na terra. O rei do Egito atacou Jerusalém, saqueou o templo, levou os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer para colocar e embelezar aquele espaço. Roboão teve que mandar fazer escudos de bronze. E agora ele ordenou que os encarregados oficiais da guarda só colocasse no templo quando ele fosse visitar. E guardasse então na casa das armas, enfim, com todo o cuidado, quando ele então saísse. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. Além disso, havia remanescentes fiel ao Senhor na terra de Judá. Havia um pequeno grupo que não abriu mão do Senhor, apesar da dureza do coração de Roboão.
Havia pessoas que não negociaram a fé. Havia pessoas que, apesar da dificuldade então que vivia, assim como nós hoje, um tempo de pandemia, que não abre mão do Deus vivo, que não abre a boca para murmurar, mas clama: Senhor, socorre-nos. Senhor, fortalece. Senhor, usa-nos nesse tempo. Senhor, nos dá o discernimento, a unção, o poder, a autoridade e ousadia para fazer a tua vontade e cumprir o teu querer. Eu quero trazer como aplicação para nós, como considerações finais, e assim tocando a nossa realidade, algumas considerações. 3 considerações. A primeira: quando o ser humano, quando o homem e a mulher obedecem a Deus, onde estiver, seja qual for a sua profissão, o seu cargo, enfim, a sua posição social, onde estiver, quando o ser humano obedece a Deus, ele é abençoado e é bênção para todas as pessoas que o cercam. Há uma segunda coisa: quando o ser humano, quando o homem e a mulher segue o caminho do seu próprio coração, da sua própria vaidade, o caminho da desobediência a Deus, recebe as consequências das escolhas e o castigo de Deus pela rebelião e pelo pecado. Com isso, ao se afastar de Deus, se desumaniza. Então é tomado pela corrupção do próprio pecado. Quando o ser humano se arrepende da sua corrupção, do seu caminho de pecado, da sua maldade, e entende que foi criado por Deus para viver com Ele eternamente, de que descer à sepultura é um limite da nossa passagem aqui, mas que precisamos então administrar a vida da melhor forma e somente com Deus no centro é possível, nós então olhamos para a situação que vivemos, pedimos perdão a Deus para com os nossos pecados, nos arrependemos então da vida de rebeldia, da vida então de pecado, e o Senhor então nos perdoa, Ele então nos salva. Agora, aquilo que nós plantamos de negativo, vamos nos deparar com as consequências imediatas, mas vamos ser livres da condenação eterna e podemos construir aqui agora uma nova história para ser bênção na vida das pessoas. Roboão, como diz a palavra aqui, nós podemos ver, ele foi atacado pelo rei do Egito, né? E outra coisa, ele recebeu a profecia do homem de Deus, se arrependeu. Ele não foi privado das consequências, mas ele foi, de fato, recebeu de Deus o livramento da ruína e da morte. O Senhor traz para você hoje uma oportunidade. Amém, Jesus. Volte a tua vida para o Senhor. Seja qual for a sua posição na sociedade. Seja você um instrumento de Deus na terra. Amém, Entrega a Jesus. tua história nas mãos de Deus. Viva para Deus. Amém. Coloque a tua inteligência, os teus dons e os teus talentos nas mãos de Deus. E seja você um instrumento de Deus e de bênção na terra, em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. Vamos orar pela família da minha esposa,